Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso último dia de palestras do primeiro simpósio interdisciplinar de fisioterapia, Impactos da Covid. Como avisos, não esqueçam de assinar a lista de presença no final do evento. A palavra-chave vai passar na última palestra, durante a última palestra, e peço a vocês que continuem com a gente ao final dessa última palestra, porque vamos dar um encerramento para o nosso simpósio. Bom evento a todos. Boa noite a todos. Eu me chamo Mariane, estou no 6º período de fisioterapia na UFVJM. Hoje eu estou aqui representando um grupo de estudos sobre fisioterapia neurofuncional, e foi através deste grupo que surgiu a vontade e a necessidade da formação da Liga, que inclusive já está em andamento. Em breve nós teremos a Liga Acadêmica em Fisioterapia Neurofuncional, a LAFINE. Aguardem. Com o tema Disfunções Neurológicas e Covid-19, o que precisamos saber para planejar a fisioterapia? A nossa palestrante de hoje é a Thaís Peixoto Gaiade Machado. Ela é fisioterapeuta pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, especialista em fisioterapia aplicada à neuropediatria pela Unicamp, especialista em docência do ensino superior pela Unipar, mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, com estágio em sanduíche na Universidade de Hannover, Alemanha. Possui formação no conceito BOBAT adulto, pelo IBITA, e experiência clínica e acadêmica nas áreas de fisioterapia neurológica e pediátrica, com ênfase em distrofias musculares. Atualmente, é professora associada 1 do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, PPG-READ, da UFVJM. Thaís, é com você. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Queria agradecer a Ariane, primeiro, pela apresentação, e a empresa Júnior pelo evento, por ter organizado o evento, e pelo convite também de vir aqui falar com vocês sobre as disfunções neurológicas e a Covid-19. É uma alegria para mim também falar sobre esse assunto, e o simpósio que juntou tanta gente aí da universidade e também de fora aqui da UFVJM, para aprender um pouco mais sobre esse momento novo que a gente está passando. É tudo muito novo para todo mundo, né? Não é fácil, e a gente precisa, então, reunir aí literatura, reunir estudos, para a gente poder atuar da melhor maneira possível. Então, eu vou projetar minha tela, para a gente começar a nossa palestra. Muito bem. Então, nós vamos conversar hoje sobre disfunções neurológicas e Covid-19, o que precisamos saber para planejar a fisioterapia. Eu vou entrar já na palestra, mas queria pedir para todos que tiverem dúvidas ou perguntas que forem surgindo ao longo da minha fala, que vocês coloquem no chat, que no final eu vou deixar uns minutinhos para a gente conversar um pouco e poder tirar essas dúvidas que surgirem, tá bom? Assim fica um pouco mais interativo. Bom, para falar então sobre esse tema, eu dividi a palestra em 3 tópicos, tá? Então, a gente vai falar primeiro sobre manifestações neurológicas, depois sobre fases de reabilitação neurofuncional, as fases clínicas e a reabilitação neurofuncional, e por último, a gente vai falar um pouco sobre como planejar a neuroreabilitação pós-alta, tá? Para falar sobre manifestações neurológicas, eu montei um fluxograma que eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui.
para a gente entender um pouco sobre isso, sobre as manifestações ao longo do tempo, né? Então, aqui está o fluxograma, vou aumentar aqui para a gente conversar. Mas, então, ao longo do tempo, foram surgindo informações sobre as manifestações neurológicas na Covid-19. Né? A princípio, então, a gente tinha que a Covid, ela afetava principalmente os pulmões, né? Então, as funções respiratórias. Depois a gente foi se ouvindo falar sobre alterações de outros sistemas, então, como o baço, rins, fígado, coração. E, mais recentemente, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A primeira, então, publicação que a gente teve notícias de manifestações neurológicas foi uma publicação em abril de 2020 de uma série de casos de Wuhan, de 3 hospitais de Wuhan, da China, na JAMA Neurology, e uma importante revista de neurologia, né, que trazia, então, 214 casos admitidos no hospital de maneira consecutiva durante um mês, né, de janeiro a fevereiro, e que foram testados positivos para Covid. Desses 214 casos, eles observaram que era frequente manifestações neurológicas. De 214 casos, então 78 apresentavam manifestações neurológicas, equivale a 36,4% dos casos. Dentre as manifestações neurológicas, eles dividiram em 3 grupos. Então, eles dividiram em grupo do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema músculo-esquelético. Em relação ao sistema nervoso central, foi observado sintomas mais leves, como somente tontura, dor de cabeça, junto com os sintomas da Covid, até uma alteração de consciência e casos de AVC. Né? Depois, eles também observaram no sistema nervoso periférico a hiposmia, disgeusia e alteração visual, que seria, né, a diminuição do olfato, a diminuição do paladar, e no sistema músculo-esquelético, as miopatias, tá? Eles fizeram uma divisão, então, em grupo, um grupo severo e um grupo não severo, para tentar entender se essas manifestações neurológicas, elas estavam relacionadas com uma maior severidade da Covid-19. E eles perceberam que sim, que existiam, no grupo severo, eles encontraram mais alteração de consciência, AVC e miopatia, né, com uma diferença significativa de ocorrência dessas alterações, manifestações no grupo de característica severa. E algo interessante que aparece nesses dados de Wuhan, da China, é que 6 pacientes que deram entrada com casos de hemiplegia, 2 deles não apresentavam as manifestações típicas da COVID. Então, eles chegaram por conta da hemiplegia e foram testados e deram positivo para a COVID. Então, essas manifestações neurológicas, elas antecederam manifestações respiratórias. Em maio de 2020, a gente tem outras 2 publicações também, são 2 revisões sistemáticas, essa primeira de um grupo italiano, e depois uma de um grupo europeu, do Reino Unido, em 2 revistas também importantes, que confirmam os dados, né, eles fazem um levantamento de estudos primários. Nesse italiano, eles levantam 29 estudos, com esses descritores relacionados com manifestações neurológicas de Covid, e nesse outro, 31 estudos. Desses estudos, então, eles confirmam os achados dos estudos da China, do primeiro relato, né, dos casos de manifestação, e trazem algumas implicações práticas, né? Então, o que eles falam? Que os pacientes com quadros severos, eles precisam ser monitorados para acompanhar a evolução dessas manifestações neurológicas, porque a gente ainda não tem notícias de como é a evolução dessas manifestações ao longo do tempo. E pacientes com manifestações neurológicas devem ser testados para evitar o contágio e não ficarem subnotificados, né, por não terem manifestações respiratórias. E eles propõem algumas ações, né, baseadas nas lacunas que eles encontram na literatura. Então, eles propõem
que seja investigado os mecanismos de ação, que ainda não está claro, os sintomas neurológicos associados com o curso da COVID, né? Se esses sintomas neurológicos, será que eles agravam a severidade do quadro da COVID? Então, isso é um outro ponto que precisa ainda ser investigado. Junto, nessa mesma época, de maio de 2020, então, aparecem casos isolados de síndrome de Guillain-Barré. Então, o primeiro artigo que aparece é um artigo na The Lancet, que relata um único caso, né, de síndrome de Guillain-Barré, associado com a infecção pelo SARS-CoV-2, e a pergunta é uma causalidade? Então, a Guillain-Barré, ela vem por conta da COVID, ou é uma coincidência? Eu tenho as duas entidades acontecendo ao mesmo tempo. Né? Por que essa dúvida? Porque, diferente dos casos típicos, onde a Guillain-Barré ela tem uma característica pós-infecciosa, né? Então eu tenho primeiro uma infecção gastrointestinal, de via aérea superior, e 7 dias depois eu vou apresentar as manifestações típicas da Guillain-Barré, né? Que são as alterações motoras e sensitivas. E nesse caso aqui, é um quadro para-infeccioso, então ele acontece simultaneamente com a COVID. Então, essa questão fica aberta no texto, tá? E depois, um pouco depois, na mesma época, é publicado um outro estudo falando sobre a síndrome de Guillain-Barré associada com o SARS-CoV-2, e aqui eles relatam 5 casos no hospital francês. Mais recentemente, em junho, mais precisamente na semana passada, então a gente tem a publicação de mais um estudo relacionando manifestações neurológicas em casos severos de infecção por SARS-CoV-2. Esse estudo, ele é um estudo de um grupo francês, no hospital, o N deles era de 58 pessoas, e o que eles trazem de contribuição para a gente é que os pacientes internados, né, eles encontraram grande número de manifestações neurológicas relacionadas com agitação, confusão e sinais de lesão do trato córtico-espinhal, tá? Então, por exemplo, alteração de consciência, que é avaliada por essa escala, né, nós não temos ela validada para o português. Então, 26 em 40 pessoas. Agitação, 40 de 58, que representa 69%. Sinais do trato córtico-espinhal, como a hiperreflexia, a espasticidade, em 39 de 58. Então, são dados importantes e que falam também sobre manifestações neurológicas. E eles levantam uma questão de que se essa infecção não está relacionada com um quadro geral de encefalopatia, tá? E aí a gente pode perguntar, né, aí é até onde a gente tem de dados até hoje, né, os principais eu trouxe aqui, falar sobre as manifestações neurológicas, e a gente se pergunta, né, então como é esse mecanismo de ação que faz com que as pessoas também apresentem manifestações neurológicas? Isso ainda não está fechado, a gente tem algumas hipóteses para responder essa pergunta, né, mas como aqueles artigos de revisão sistemática trazem, a gente ainda precisa de pesquisas para confirmar qual é o mecanismo, né, isso ainda é uma lacuna na literatura. Então, a tempestade de citocinas, por exemplo, é descrita como possibilidade de causar alterações ao sistema nervoso central. A lesão também, a tempestade de citocinas também poderia causar um AVC tromboembólico. Outra possibilidade é via lâmina do osso etimoide, que, por conta da alteração do nervo olfatório, que já é descrito e muito comum como uma manifestação, inclusive primária da COVID-19, esse vírus poderia chegar até o sistema nervoso central. E nesse último artigo, essa possibilidade da encefalopatia, que a encefalopatia, eles levantam, poderia trazer uma alteração para tronco encefálico que causaria todas as alterações respiratórias. Tudo em aberto ainda, a gente não consegue fechar nada, mas são possibilidades, né? O que eu vejo de limitações nesses estudos que eu trouxe aqui para vocês e em outros que existem muitos estudos, né?
sobre manifestações neurológicas, eu selecionei alguns que eu acho importantes. As limitações que eu vejo é que esses estudos sobre manifestações neurológicas, eles foram todos realizados com pacientes admitidos no hospital, né? Então, a gente não tem ideia de quem não entrou no hospital ou não foi testado para COVID-19 e teve manifestações neurológicas. Então, são casos que estão ainda por aí para a gente entender e não estão sendo estudados, né? Esses estudos também são transversais, então falta follow-up. A gente não sabe qual que é o caminho dessas manifestações neurológicas da COVID-19, né? Se essas manifestações vão persistir ao longo do tempo, se elas tendem a desaparecer. A gente sabe algumas coisas, que é o que eu vou trazer hoje, mas a maior parte das manifestações ainda está em aberto. E, apesar da pandemia, não existem estudos multicêntricos relacionados com manifestações neurológicas para nos esclarecer, tá? Para onde que vamos. Eu vou voltar agora aqui para a nossa tela dos slides e nós vamos dar sequência. Muito bem. Vamos entender, então, que essas manifestações neurológicas que eu projetei anteriormente são manifestações neurológicas concomitantes com a COVID-19. Mas nós temos ainda uma outra situação, que são manifestações neurológicas em consequência da COVID-19, dos casos que são hospitalizados, tá? Esse estudo, esse texto, né, da Journal of Rehabilitation Medicine, traz algumas questões importantes para a gente pensar sobre COVID-19 e Post-Intensive Care Syndrome, que é essa síndrome de pessoas que ficam hospitalizadas por um tempo, principalmente em unidade de terapia intensiva, né? Então, ele chama atenção para que a gente vai ter muitas consequências dessa pandemia ainda, né? E principalmente em países em desenvolvimento. Então, as manifestações neurológicas entram nesse grupo, que vão ficar ainda como consequências e pontos para serem trabalhados. Os casos moderados a severos da COVID-19 precisam de internação, então correspondem a 15% desses casos, e essas internações, elas têm sido relatadas como internações mais longas do que internações típicas, usuais, que costumam durar em torno de uma semana. Então, as da COVID duram até 3 semanas, né? E as consequências da Post-Intensive Care Syndrome, elas são percebidas na alta hospitalar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas consequências, né? Aqui, lembrando também, outro ponto que esse texto traz, é que a Post-Intensive Care Syndrome, as consequências dessa síndrome, elas estão diretamente relacionadas com o tempo de internação. Então, se na COVID a gente tem um tempo maior, provavelmente a gente vai começar a ter situações, né, dessas consequências mais graves por conta da COVID. Essa síndrome, ela já é relatada na literatura, né, principalmente para pacientes críticos. Então, eu trouxe aqui um artigo de 2016 que define essa síndrome como sendo a aquisição de uma nova incapacidade ou piora do estado de saúde mental, física e cognitiva, que se inicia e persiste após a hospitalização de quadros críticos. Essa síndrome, então, ela afeta familiares, né, principalmente em relação à situação mental, com ansiedade, depressão, e, importante para nós aqui, né, nós vamos falar agora aqui do sobrevivente dessa hospitalização, dessa internação, que também tem alterações mentais, como ansiedade, depressão, alterações cognitivas, então memória, atenção, uma lentidão no processamento das informações e alterações de ordem física, pulmonares, neuromusculares e de função física. É relatado que de 25% a 45% das pessoas com essa síndrome vão desenvolver essas questões de ordem física, né, para o pós-internação.
E essas questões também, se a gente pensar assim em prognóstico, né, tudo bem, então eu tive uma consequência de uma síndrome por conta dessa hospitalização, né? O que é esperado? O que a gente espera é que essas pessoas elas tenham limitações para atividades e restrições na participação por até um ano após a internação, né? Então, são consequências que duram um tempo considerável e o que os estudos já relatam é que 1/3 dessas pessoas não retornam para o trabalho e 1/4 eles permanecem dependentes para a mobilidade, para autocuidado e para tarefas gerais. Então, são casos que vão precisar de um cuidado permanente depois, e aqui aparece também o cuidado da equipe da reabilitação. Em relação às manifestações concomitantes, que a gente falou lá no início, a gente já sabe sobre como é a recuperação para os sintomas de anosmia e de ageusia, então relacionado ao olfato e paladar. Então, esse estudo do Lee colaboradores de 2020 estudou mais de 3.000 pessoas no hospital coreano, né, em vários hospitais da Coreia, e eles identificaram que 84% das pessoas internadas, dessas 3.000 pessoas, não apresentavam nenhum sinal. 15% apresentavam anosmia ou ageusia, tá? E desses 15%, se a gente considerar agora esses 100% aqui, metade das pessoas apresentam a anosmia associada com a ageusia. 20% somente ageusia e 27% somente anosmia. E que eles puderam observar que a média dos sintomas, né, a duração dos sintomas era de 7 dias e que a recuperação completa aconteceu em 3 semanas para essas pessoas que apresentaram esses sintomas. Então, isso é um dado positivo. A gente tem, né, que esses primeiros sintomas vão, ao longo do tempo, né, em 3 semanas, eles devem se resolver. Muito bem. Pensando aqui nesse texto, né, dos anais de Physical e Rehabilitation Medicine, numa visão clínica, no ponto de vista clínico, para a gente pensar a reabilitação, esses autores, eles trazem um fluxograma que é bem interessante e que coincide depois com outras publicações que dividem, então, a reabilitação em fase aguda, em pós-aguda, né, e também a alta hospitalar. Bom, aqui ele traz, então, que a gente tem um primeiro momento, que é a fase aguda, fase 1, que eu chamei aqui, fase 1, fase aguda, fase de cuidados intensivos, e aqui a gente vai entender, então, que a gente está falando da unidade de terapia intensiva, né? A fase 2, que é para onde o paciente vai caminhar, né, saindo da unidade de terapia intensiva, ele vai para uma fase pós-aguda, aqui é a fase 2, tá? Aqui ele chama de Rehabilitation Unit, que para a nossa realidade, trazendo aqui para o Brasil, a gente vai pensar que são os pacientes que chegam para a enfermaria, chegam para o quarto, né, e eles vão para essa fase 2 quando eles estão estáveis, né, então aqui a gente tem um quadrinho aqui, estáveis há mais de 3 dias em relação à temperatura, saturação de O2 e frequência respiratória. Passada essa fase, então, pós-aguda, eles vão ir para casa. Então, a gente tem a alta hospitalar, seguida, então, do follow-up da reabilitação. Muito bem. Nessa fase 1, o que a maioria dos estudos trazem é que, pensando em neuroreabilitação, né, a gente precisa focar na early mobilization. Essa early mobilization é, assim, peça-chave, né, nos casos de fase aguda de disfunções neurológicas. Então, outras situações já conhecidas, como o AVC, o TCE, que precisam de uma fase aguda, né, crítica, a early mobilization, que seria a movimentação, né, quando a gente vê mobilization, a gente muitas vezes pensa numa mobilização, né, para o fisioterapeuta, assim, algo mais passivo, mas não é só isso. Tá? A early mobilization é
movimentação ativa o quanto antes, tá? No leito. Então, é uma premissa da reabilitação na fase aguda que está relacionada com melhores resultados funcionais. Então, quanto antes. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes muito nessa fase 1, né, sabendo que a gente precisa fazer essa early mobilization e todos os cuidados que eu sei que vocês já viram em palestras anteriores, principalmente também com as Vanessas, né, no primeiro dia. E hoje eu vou me ater aqui, então, na fase 2, pós-aguda, e na fase 3, de alta, para falar com vocês, então, sobre a neuroreabilitação. Para falar, então, sobre a reabilitação em si, eu selecionei 2 artigos, tá? A gente não tem um número muito satisfatório de artigos relacionados com reabilitação na COVID, né, relacionada com a neuroreabilitação. Então, desses artigos, esse primeiro que eu vou falar para vocês, ele é um tópico, né, um convite, né, para uma revisão, publicado na Journal of Physiotherapy, e ele foi publicado por esse grupo australiano, que tenta trazer para a gente, então, recomendações para a prática clínica no manejo da fisioterapia do paciente com COVID-19 no ambiente hospitalar. Então, ele fala do hospital de maneira geral. E quem são esses pacientes, né, elegíveis para fisioterapia nessa fase 2, nessa fase hospitalar, ainda passada a fase crítica? A gente pode imaginar que a gente iria trabalhar com todos, mas não é assim, né? Nós estamos numa nova situação, então a gente precisa respeitar o risco de contágio, respeitar também as barreiras, e proteger tanto o paciente como a família, como o terapeuta. Então, a gente precisa pensar quem são os elegíveis, né? Então, são aqueles que têm risco significante de desenvolver ou que tenham evidências de limitações funcionais, então eles vão realmente precisar de fisioterapia. Pacientes com fragilidade, com comorbidades, com mobilidade reduzida, decorrentes da síndrome da pós-intensive care syndrome, que nós falamos lá no início, né? Que vai trazer também essas consequências de mobilidade. Então, esses são os elegíveis. E como que eu vou pensar essa fisioterapia? Então, eu vou primeiro eu vou precisar planejar, e planejar bem, né? Porque tudo agora é novo. Então, aqui eu já parto do princípio, então, que toda a minha fala daqui para frente eu vou falar considerando o uso dos EPIs, tá? Então, de acordo com os manuais de biossegurança e com o serviço. E quando eu penso, então, na mobilização e prescrição de exercícios, no exercício em si com o paciente, eu preciso respeitar o estado clínico do meu paciente e monitorar o tempo todo a estabilidade dos sinais clínicos. Então, isso é um ponto-chave, né? Apesar dele ser considerado estável, eu preciso acompanhar isso durante todo o processo. Um ponto importante que eu achei que o artigo traz é sobre os materiais. Então, materiais, da preferência para materiais individuais na fisioterapia, por exemplo, terabandes, caneleiras, né? Se o paciente puder ter um terabande com ele no quarto, ou uma faixa para alongamento, que fique no quarto com ele, né? E não fique tendo que sair e entrar do quarto toda vez, é muito importante. Então, a gente precisa de preferência dos materiais individuais. E no caso de equipamentos maiores, por exemplo, eu vou dar início com um treino com cicloergômetro. Eu preciso me certificar que eles estão desinfectados e evitar que esse aparelho ele fique transitando entre alas de pacientes infectados, não infectados. Né? Se eu for, por exemplo, fazer uma caminhada com esse paciente, eu preciso dar preferência para caminhar dentro do quarto do paciente e não nos corredores, não transitar entre corredores com os pacientes. Então, todo esse cuidado vem sendo discutido na literatura, né, que são cuidados importantes que precisam ser tomados quando a gente pensar na prescrição dos exercícios. Esses cuidados precisam estar permeando todo o nosso trabalho de fisioterapia. Bom, falando isso, se a gente pensar, então, quais são os princípios, né, para eu
fazer esse manejo na fase 2. Eles trazem o princípio da amplitude de movimento e o princípio da mobilização. Então, eu vou partir sempre de tentar realizar um programa de exercícios para membros superiores, para membros inferiores, para tronco, partindo sempre do melhor, da maneira mais ativa possível para aquele caso, naquele momento. Então, se é possível, por exemplo, um ativo assistido, o paciente está sentado fora do leito e eu vou trabalhar com ele um ativo assistido de flexão e extensão de cotovelo, é isso que ele consegue fazer, mas ele já consegue fazer um ativo da mão, então ele vai fazer esse exercício e eu vou progredir para ativo do todo membro superior, para depois resistido, né, com os equipamentos e materiais que a gente tem disponível dentro do ambiente hospitalar, pensando em ganhar amplitude, ganhar força. E junto com isso, a gente vai caminhando e progredindo gradualmente para uma movimentação no leito, da maneira mais ativa possível sempre. Então, as mudanças de decúbito, ajudar a rolar, o sentar no leito, depois sentar fora do leito, né? Trabalhar esse equilíbrio sentado. Nesse artigo também é orientado o decúbito de 45 a 60 graus com apoio das costas, né? E ao longo do tempo a gente ir tirando esse apoio das costas e ficando com esse paciente sentado sem o apoio, sentado para em pé, né? Que é o que esses terapeutas estão trabalhando aqui com essa senhora, ajudando ela a levantar, caminhar, utilizando dispositivos ou não, andadores, o apoio de outros terapeutas, tá? Então aí a gente vai tentar então esse foco de mobilidade e de exercícios, né? Pensando também no autocuidado que esse paciente provavelmente vai precisar treinar. Muito bem. Um outro artigo que eu selecionei foi esse artigo canadense que traz considerações para a reabilitação pós-aguda dos sobreviventes da Covid-19. Essa pesquisa, então, também uma outra recomendação, um artigo de recomendação, um consenso, que orienta, né, que os fisioterapeutas, que a equipe de reabilitação, então, trabalhe focando nas queixas individuais, entender quais são as queixas de cada indivíduo, com base na CIF, então, no modelo biopsicossocial, pensando na atividade que ele vai desempenhar, na participação, considerando o contexto, os fatores ambientais, os fatores pessoais, e não perder o foco da equipe multiprofissional, né? Como a gente viu lá no início, a gente vai ter alterações de ordem física, sim, mas junto com a ordem física a gente vai ter, podemos, né? Temos grande chance de nos deparar com pessoas que têm alterações de ordem física, mentais, cognitivas, né? Isoladamente ou isso se combinando. Tem a questão também das disfagias, né, que acontece esse problema de deglutição no caso de pacientes que ficaram entubados por muito tempo, então precisa de um fono, de um psicólogo, né, de toda a equipe, eu não vou nomear aqui não, mas a gente precisa pensar então um trabalho em equipe. Ela faz então uma divisão para falar das recomendações em fases e princípios para a reabilitação. A fase 1, que é a fase mais aguda, ela volta a reforçar, então, sobre a early mobilization. A fase 2, que é essa fase que nós estamos dizendo ainda no ambiente hospitalar, ela chama atenção para uma boa avaliação funcional, a gente não pode perder, né, esse foco de que a gente está numa situação nova, mas que a gente tem que manter, né, a gente tem que entender, a gente tem que montar esse quebra-cabeça, para entender, então, qual é a queixa desse paciente, quais são as consequências dele por conta da Covid-19. Né? Então, o problema dele é de amplitude, é de força, é equilíbrio, é resistência, né? Eu preciso só treinar essas ABDs com ele, então eu preciso entender, e para isso eu vou utilizar os instrumentos que a gente já tem na prática clínica, que já são validados para a população brasileira, e a gente vai acompanhar, então, a progressão, a evolução desse caso. O paciente também vai conseguir verificar que ele está melhorando, que ele está mudando, né, ao longo do tempo. Então, isso é muito importante.
E as propostas de exercício trazidas nesse artigo, elas vão de encontro ao que o primeiro artigo trouxe também o grupo australiano para a fase 2 e reforça essa questão da progressão gradual. E ela traz, junto com a fase 1, fase 2, ela fala um pouco sobre a fase 3, que é a alta do hospitalar, então esse paciente vai para casa, né? Como pensar essa reabilitação em casa. E aí a gente cai na telereabilitação. Né? Eu sei que vocês já viram telereabilitação nas palestras anteriores. O que eu separei aqui para falar com vocês sobre telereabilitação é na tentativa de complementar o que já foi discutido aqui antes, né, trazendo assim novos subsídios para a nossa reflexão mesmo. A telereabilitação, ela é algo novo, né, que foi regulamentada pela Resolução 1516/2020 do COFITO, que autoriza excepcionalmente o atendimento não presencial nas modalidades de teleconsulta e de telemonitoramento. Tá? O que a gente tinha antes dessa autorização do COFITO? A gente já tinha no Brasil a telesaúde, mas isso era restrito ao grupo da medicina. Então, os profissionais da reabilitação não trabalhavam com telereabilitação. Não era porque a gente não queria, né? A gente não tinha regulamentação para isso. Então, a gente se baseia em telereabilitação para estudos, para a gente pensar na nossa telereabilitação hoje, com estudos internacionais. Então, esses modelos não fazem parte da realidade brasileira, e é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Bom, para falar um pouco sobre telereabilitação, então, eu trouxe esse artigo do Caderno de Saúde Pública de 2020, ele foi escrito por um grupo da Fiocruz, e o título é Desafios e Oportunidades para a Telesaúde em Tempos da Pandemia pela Covid-19, uma reflexão sobre os espaços e iniciativas no contexto brasileiro. Então, ele discute que a gente tem desafios e tem também oportunidades. O que a telereabilitação traz para nós de positivo é que ele amplia a possibilidade de cuidado. Então, eu tenho uma pessoa que precisa fazer a fisioterapia e ela está no seu ambiente domiciliar e a gente tem que respeitar a recomendação do isolamento social. Então, para ela não ficar desamparada, eu lanço mão da telereabilitação. Qual é a questão que a gente precisa tomar cuidado? Como a gente não usava desse recurso na reabilitação, a gente não tem equipes treinadas para trabalhar com telereabilitação. A gente, por exemplo, não teve na nossa formação, quem já se formou, não teve formação para telereabilitação, né? Além disso, a gente não tem protocolos sistematizados para fazer isso. Então, vejam, a gente tem uma situação nova para encarar, que está regulamentada, e que a gente precisa pensar como a gente vai fazer da melhor maneira possível, porque isso precisa ser bem feito, né, respeitando a nossa realidade. Então, eu trouxe aqui 2 pontos para a gente pensar. A nossa alta hospitalar, que provavelmente vai ser uma alta precoce, se a gente comparar com outros casos que não sejam de Covid-19, porque a gente precisa liberar leito, a gente precisa que esse paciente e família fiquem em isolamento. Então, vai ser uma alta precoce, o que significa mais incapacidades chegando em casa. E a gente tem a realidade brasileira, que eu tenho pessoas que não têm acesso à internet, eu tenho pessoas que moram em lugares que não têm torre de internet, às vezes não tem telefone, e eu preciso me comunicar com ela de alguma forma, né, que não vai ser o presencial. Então, a gente precisa pensar que nós temos uma realidade posta e precisamos nos desdobrar para fazer isso bem feito. Existem 2 modalidades de telereabilitação, a assíncrona e síncrona. Tá? A assíncrona a gente já conhece de alguma forma, porque são formas, assim, uma forma analógica da gente pensar a telereabilitação. Então, eu entrego uma cartilha de exercícios, eu entrego um protocolo de exercícios por meio de um vídeo, ou uma cartilha, como é o exemplo dessa cartilha aqui do Hospital das Clínicas, da UFMG, por exemplo, para o cuidador do paciente com AVC. Ele vai realizar essa tarefa em casa e vai me dar um feedback por uma ligação telefônica, por um celular, e eu vou acompanhar como ele está progredindo. E eu tenho o modelo síncrono, que é o modelo onde, para mim, seria assim, o top,
que eu quero? Eu quero telereabilitação síncrona, né? Que é, eu estou aqui desse lado da tela, meu paciente está do outro lado e eu estou orientando como ele vai fazer, estou corrigindo, não, olha, senta mais para trás, eu estou vendo a casa dele, eu estou pensando, olha, vamos trocar de cadeira, acho que seria melhor se eu sentasse naquela cadeira lá atrás, a altura vai ficar melhor, tira as costas aí do encosto da cadeira. Então, a comunicação é melhor, mas talvez não seja a nossa realidade, ou pelo menos não da maioria dos nossos pacientes, né? O que a gente tem que pensar, que a gente pode ter de positivo, é pensar numa combinação, né, de um sistema híbrido, por exemplo, de quando a gente tiver um afrouxamento desse isolamento social, então nesse isolamento intermitente, eu posso me programar para fazer visitas aos pacientes, para uma avaliação, por exemplo, trabalhar com ele de maneira assíncrona, uma outra visita espaçada, então a gente precisa pensar em formas e talvez essa seja uma possibilidade. Bom, para trabalhar eu preciso planejar, né? Preciso planejar, ter o meu plano de tratamento. E para isso eu preciso avaliar o meu paciente. E aí eu pergunto para vocês, como avaliar a distância? Isso é um desafio, né? Eu posso ter uma situação muito positiva de pensar assim, já avaliei, conheço meu paciente e vou só fazer um telemonitoramento, né? Agora, a teleconsulta, ela é um pouco mais desafiadora, vou dizer, né? Não é impossível, não vou falar que é impossível, porque a gente vê experiências de outros países que sim, que funciona. Inclusive, artigos comparando situação de telemonitoramento com fisioterapia presencial e que tem resultados similares, né? Porque os pacientes também veem coisas positivas na telereabilitação. Mas é uma outra realidade. Então, por exemplo, esse estudo, depois eu vou encaminhar para vocês os estudos, eu mando esse junto, com pacientes de AVC, mais de 100 pacientes, né, na amostra, e todos eles receberam um sistema de um laptop que avisava, inclusive, que meia hora antes despertava, para eles se prepararem para começar a atividade programada no computador. Então, é outra realidade, né? Então, isso funciona, e é o que a gente tem de estudo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas interpretações. E aqui eu trouxe, Thaís, me perguntar assim, Thaís, como que você organizaria uma telereabilitação? É um assunto que a gente vem pensando muito por conta no meu papel, né, como docente, supervisora de estágio, e também pensando nessa nova realidade. Então, se eu me embasar na literatura, na minha experiência clínica e na minha realidade, né, que eu tenho aqui, eu selecionei e trouxe para vocês aqui esses pontos para a gente conversar. Primeiro, a gente precisa mudar a chavinha da corresponsabilidade, né? A fisioterapia não é responsabilidade somente do terapeuta, né? Eu tenho o meu papel, o paciente tem o dele e ele precisa desempenhar isso com muita responsabilidade. Ele precisa tomar as rédeas, né, dessa reabilitação e se empenhar, fazer os combinados, fazer os exercícios, né? Porque eu não vou estar lá do lado dele o tempo todo, ele não vai chegar na clínica de reabilitação e falar, cheguei, né? Fiz a minha parte, vim para a fisioterapia. Isso não vai existir mais. Outro ponto é o envolvimento da família. Essa família vai ter que estar muito presente, porque se eu pensar que eu vou ter pacientes com limitação de mobilidade, limitação para autocuidado, essa família vai ter um papel muito importante no dia a dia, mas também na telereabilitação, porque eu vou depender do familiar para me ajudar a realizar o exercício com o paciente, né? Veja, a gente tem que tomar cuidado para também não misturar, né? A família é família, fisioterapeuta é fisioterapeuta, e eu vou supervisionar o trabalho daquela pessoa que vai me auxiliar a fazer com que o exercício aconteça com o meu paciente. Eu tenho também a questão da expectativa versus realidade, né? A minha realidade atual é a casa do paciente. Essa casa pode morar muitas pessoas junto com ele, essa casa pode não ter muitos cômodos, essa casa pode ter uma obra do lado, fazendo barulho, pode ter um bebê que chora, né? Então,
é a realidade. Eu não tenho mais aquele momento fisioterapia numa clínica, num ambulatório. Então, esse ambiente também a gente precisa olhar para ele e tentar, de repente, tirar algum proveito, né? Então, a gente pode também aproveitar para entender como é esse ambiente real daquela pessoa, em que momento ajudar ela a se programar, em que momento é melhor para fazer o exercício, em que local, e usar dos equipamentos, dos móveis da própria casa para pensar. Então, por exemplo, olha aquela janela, que bacana, vamos colocar uma cadeira ali para o senhor treinar o sentar e levantar, apoiado na janela, e vamos conseguir ver a rua, né? Vamos sentar, vamos caminhar com o objetivo de ir lá para o quintal e ver os pés de fruta. Como que a gente vai estimular esse paciente? Então, a gente pode usar da casa para isso também, né? Entender as distâncias entre o quarto e a mesa de jantar, para ele ir jantar na mesa com a família, tá? Então, para isso, eu também preciso conseguir, tirando essa parte mais inicial de corresponsabilidade, envolvimento da família e o ambiente familiar, que tem que ser respeitado, eu preciso conseguir definir muito bem as metas com esse paciente, né? Porque agora eu estou distante dele. Eu já precisava definir muito bem as metas, não deixou de ser importante, mas agora ela é mais importante ainda, o estabelecimento das metas. E para isso, eu trouxe para vocês para a gente conversar rapidinho sobre esse acrônimo SMART, que ele tem sido usado para a gente definir os objetivos da reabilitação. O SMART, ele fala, né, para a gente, cada letra significa uma palavra muito importante para a gente pensar a definição das metas. O S é que meu objetivo ele tem que ser específico, então esquece o objetivo geral e vamos pensar no específico. Então, o seu João, ele quer sair do quarto dele e ir sozinho até a cozinha. Ele não quer ficar esperando a pessoa ter disponibilidade para ajudá-lo, ele acha que ele está dando trabalho e ele já quer fazer isso sozinho, tem que ser específico, é ir até a cozinha. Certo? Mensurável, então eu preciso pensar em uma forma de medir, né, essa atividade que é o desejo do paciente. Ele tem que ser attainable, né, adquirível, né, alcançável, desculpa. Ele tem que ser alcançável, então eu tenho que, como fisioterapeuta, conseguir entender quais são as capacidades do meu paciente reais, para eu poder definir com ele uma meta viável de ser atingida, né? Esse objetivo, ele também tem que ser relevante, que é o R, né? Tem que fazer sentido para o paciente. Não adianta eu querer, a família querer que ele levante sozinho, se ele não quer, né? Isso não vai dar certo. E tem que ser time-based, que é a letra T, que significa que eu vou definir com a família e com o paciente um momento para reavaliar esse paciente. Vai ser daqui uma semana, daqui 2 semanas, né? Qual é a capacidade dele e o objetivo traçado? Nós vamos medir daqui 2 semanas, tá? Dessa forma, eu consigo definir um objetivo muito claro para mim, fisioterapeuta, e para a família e para o paciente. A gente tem essa meta nesse espaço de tempo e foi medido dessa forma. O senhor quer melhorar isso, não é isso? Então, nós vamos lá, né? Então, a adesão do paciente também à terapia é outra, né? E para isso, para pensar principalmente nesse M de mensurável, eu preciso, por exemplo, definir quantos metros tem entre a cozinha e o quarto dele. Vamos definir. A gente vai atingir 1 metro por semana, né? Vamos pensar assim. E eu tenho que pensar também em instrumentos que me auxiliem a ter ideia da capacidade desse paciente, ter medidas objetivas para mostrar para eles que ele melhorou, que o esforço dele valeu a pena. Então, se eu pensar, por exemplo, em testes que já são validados e que eu posso utilizar, então, por exemplo, trouxe aqui o exemplo do sentar e levantar. O que a gente precisaria de equipamento? De uma cadeira, né, sem o braço, encostada numa parede, uma pessoa do lado que dê segurança e que fale para o paciente. Você vai cruzar os braços sobre o tronco e vai levantar e sentar 5 vezes o mais rápido possível, né? Esse é um teste que, pensando assim, como que eu posso medir, é um teste que dá para usar à distância. Eu posso pedir para a família fazer o vídeo, me mandar esse vídeo, eu vou analisar, vou corrigir, ó, não está certo, faz de novo,
né? Ou, na melhor das hipóteses, eles vão colocar uma câmera e eu vou assistir o teste, vou fazer as correções. E eu vou ter cronometrado o tempo do meu paciente. Um outro exemplo seria, por exemplo, o Timed Up and Go. Eu também poderia pensar nesse teste com a família, tá? Isso tudo envolve um bom entendimento da família sobre como o teste funciona, né? Uma segurança também, uma pessoa que dê segurança para o paciente do lado dela, tá? Então, isso tudo precisa ser muito bem planejado, né? Outro ponto é que como a gente não usava a telereabilitação aqui, a gente não tem, por exemplo, testes que passaram instrumentos, né, escalas, que passaram por esse teste, por exemplo, de confiabilidade, de ser aplicado à distância. Então, a gente também tem um outro desafio, que são as pesquisas nesse sentido, tá? Mas aqui é uma forma da gente pensar em ter medidas objetivas com esse paciente. A partir, então, da minha avaliação, da seleção dos instrumentos e da definição das metas, eu vou fazer uma proposta para essa família, eu vou combinar com eles um dia para o feedback, e a partir do feedback nós vamos reorganizar a proposta e vamos reorganizar essas metas, pontuando muito claramente o que foi atingido, o que foi positivo e o que ainda precisa melhorar, né? Então, isso precisa ficar bem claro. E um último ponto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre esse artigo que fala um pouco sobre a percepção dos pacientes de AVC em relação a barreiras e facilitadores da telereabilitação. Então, olha que interessante, né? A gente fica pensando vantagens, desvantagens, prós e contras, mas também tem o lado da pessoa, né? Então, eles não acham totalmente ruim, né? Eles gostam, tem pontos positivos na telereabilitação. Então, esse estudo foi feito com pacientes com AVC, e o que o estudo levanta? Que os pacientes e os cuidadores, eles acham positivo que a telereabilitação evita que eles precisem tomar um transporte, então pegar um ônibus, né, um carro e sair de casa, traz economia financeira e traz também flexibilidade de horários para realizar as atividades que eles têm para fazer. E como pontos negativos, eles veem a necessidade de ajuda constante do cuidador. Então, se o cuidador numa fisioterapia presencial, muitas vezes o momento que o paciente entra para a fisioterapia é o momento que ele vai ler alguma coisa, que ele vai descansar a cabeça, agora não. Então, existe uma sobrecarga do cuidador, levando em consideração também que esse cuidador, na realidade brasileira, muitas vezes é um cuidador informal, então é um membro da família, né, que não tem preparo para isso, que se sente sobrecarregado porque tem outras funções, e muitas vezes esses cuidadores são variáveis, né, então de manhã é um, à tarde é outro, e vão se revezando. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né, quem vai fazer a fisioterapia junto com o paciente. E a dificuldade de conectividade com a internet, com os aparelhos. Então, a idade avançada foi colocada como algo que dificulta a conectividade, e os déficits visuais e auditivos, que faz com que como que a pessoa, por exemplo, vai assistir a um vídeo, vai entender o exercício que precisa ser feito se ela tem, né, um déficit visual e auditivo. Em relação aos terapeutas, eles pontuam que a maior dificuldade é com a avaliação dos pacientes, principalmente em relação à força muscular e equilíbrio. E apontam também que o comprometimento sensorial é um fator limitante, né? O comprometimento sensorial dos pacientes. Bom, era isso que eu preparei para a gente conversar, pensando, né, naqueles 3 pontos iniciais das manifestações neurológicas, as fases de reabilitação e o pós-alta hospitalar. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. E agora, então, eu vou fechar a apresentação e vou passar para ver se tem perguntas de vocês aqui para a gente conversar. Obrigada. Eu fiz uma lista das referências que eu usei para montar essa palestra, das leituras,
E aí, o Kleber falando, a Ariane, a Thaís. Muito bom, gente. Saudade de todo mundo. Olha lá, Adriana. Thaís, em criança que já possui alguma comorbidade, quais são os cuidados prévios quando se sabe do diagnóstico positivo? Em crianças que já possuem morbidade. Olha, eu vou falar para você, Adriana, de leitura que eu tenho feito em relação aos casos de stroke, né, de AVC. Eu não tenho feito leituras com crianças, essa daí eu vou ficar te devendo. Mas o que a gente sabe é que, assim, pacientes que já têm comorbidades, então, por exemplo, o AVC, já ter um AVC prévio e ser infectado com Covid, isso aumenta o risco de morte em até 3 vezes. Então, é como se ele estivesse numa situação de mais risco do que uma pessoa que não tenha comorbidade, tá? Então, para ele, a severidade, a tendência é ser maior, tá? Agora, eu acho que é isso que eu tenho para te falar em relação ao risco, né, da pessoa. Agora, os cuidados, a gente vai tomar aqueles mesmos cuidados dos EPIs, né, e seguir fazendo, assim, a fisioterapia. Não sei se eu respondi. Tá bom, obrigada. Legal, então, estava falando que eu vou deixar, então, umas referências da palestra para vocês depois poderem ler com calma, consultar, né? Porque tem muito material, tem assim, material chegando o tempo todo, né? Tudo muito novo. E eu acho que a gente tem que fazer uma leitura com cuidado, porque a gente tem muito relato de caso, estudos transversais, que são importantes nesse momento, porque tudo é muito novo, né? Só que a gente é o que a gente tem, então a gente tem que trabalhar com a literatura, um pouco com a nossa experiência e fazer o melhor possível, né? Eu acho que a telereabilitação é um panorama aí novo, que está aí para a gente trabalhar e vai ser um desafio mesmo, né? A gente vai encontrar, assim, muitas pessoas precisando dessa telereabilitação e a gente precisa se organizar para saber como fazer bem feito, tá bom? Então, obrigada a todos que ficaram aí até agora. Um abraço. Obrigada, Thaís, pela presença. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada a vocês, viu, Ana? Um abraço e bom final de simpósio para todo mundo. Tchau.